Bárbara Martin não celebra seu aniversário há muito tempo. A velha se acostumou com o fato de que seus parentes mais próximos estão constantemente ocupados com suas próprias vidas e raramente vêm visitá-la. No entanto, esse dia foi uma exceção, afinal, 80 anos é um aniversário importante. A família da velha simplesmente não podia ignorar uma data tão importante. A senhora Martin pediu sua torta de maçã assinatura e começou a preparar a mesa. Ela esperava apenas seus 2 netos, David e Henry, aparecerem. Havia uma chance de sua prima de Kentucky também vir, mas, infelizmente, a idosa estava acamada com artrite. Os netos chegaram por volta do meio-dia, quando tudo estava pronto e a casa estava cheia do cheiro de doces frescos e canela. Depois de dar à avó um buquê de flores pouco impressionante, David e Henry foram para a cozinha, onde uma guloseima já estava esperando por eles. Os netos de Mrs. Martin estavam acostumados com a avó cuidando deles. Ela os ajudou a pagar pela universidade, comprar carros, em geral, os ajudou sempre que precisavam de dinheiro. No passado, Bárbara Martin ocupou muitos cargos de liderança em várias empresas na cidade e era conhecida por ser uma mulher séria e autossuficiente. Mas, aos 80 anos, ela já estava aposentada e raramente saía de casa. Por azar, o marido de Mrs. Martin faleceu 7 anos antes. É por isso que a velha estava ansiosa pela visita de que talvez fosse sua única alegria restante na vida. Mas, naquele dia, David e Henry se comportaram de maneira estranha, escondendo os olhos da avó. Os jovens rapidamente comeram sua sobremesa e, em seguida, se levantaram da mesa e começaram a inspecionar meticulosamente a casa. Eles foram de quarto em quarto, fizeram anotações e, de tempos em tempos, mediram as paredes e as entradas com a fita métrica. O que eles estão pensando? Algum tipo de renovação? Não preciso disso. O que tenho é mais do que suficiente, pensou a velha. Enquanto isso, os netos passaram para o evento principal. Aconteceu que o aniversário de Bárbara Martin foi apenas um pretexto para executar o plano de Henry e David. Isso era evidente pelas suas expressões satisfeitas e um brilho malicioso nos olhos, revelando sua sede por lucro rápido. Vovó, você deve se preparar, queremos levá-la para um lugar especial, acho que você vai gostar. Henry foi o primeiro a quebrar a longa pausa. Ir a algum lugar, você quer dizer algum tipo de loja? Eu já tenho tudo o que preciso, disse a velha mulher cautelosamente. Nesse momento, Henry e David se olharam estranhamente e começaram a ajudar a avó a colocar as coisas em uma mala. Até então, a senhora Martin esperava que seus netos a levassem para algum tipo de viagem curta, mas estava começando a perceber que estaria fora por um longo tempo. Depois de ajudar a avó a entrar no carro, Henry ligou o motor e saiu da garagem. Ainda não tendo certeza para onde exatamente estava sendo levada, a senhora Martin continuou olhando pela janela. Toda a viagem foi tão estranha que a pobre velhinha não tinha ideia do que pensar. Claro, ela confiava em seus netos, mas para onde poderiam levar uma mulher em seu 80º aniversário? A viagem estava levando muito tempo. Embalada pelo som rítmico do motor, a senhora Martin não percebeu quando adormeceu. Ela sonhava com o passado, quando, como uma mulher jovem, se alegrava todos os dias. Naquela época, tudo parecia tão mágico e bonito que a senhora Martin se sentia como Alice no País das Maravilhas. O carro sacudiu quando bateu em um buraco e a senhora Martin foi acordada de repente. Descobriu-se que eles estavam dirigindo por uma estrada de terra que levava a um prédio de 3 andares que parecia um enorme bloco cinza de cimento. A senhora Martin nunca tinha ido lá e nem conseguia imaginar qual era o propósito da visita. Mas quando Henry se aproximou, a mulher deu um suspiro ao ver que no pátio do prédio havia idosos andando vestidos com roupas quase idênticas e pijamas. Meu Deus, isso é um asilo, mas por que eu não sou tão velha e, em geral, ainda posso cuidar de mim mesma, pensou a velha mulher ansiosamente.
A realização da desagradável verdade machucou profundamente a senhora Martin, fazendo-a tremer. Ela estava apenas começando a entender sua situação. Intenções dos netos. Henry e David simplesmente decidiram se livrar de sua avó desta maneira legal. Eles provavelmente vão vender a casa. É isso, é por isso que mediram tudo por mais de 1 hora, pensou a velha enquanto David carregava as coisas da senhora Martin para o prédio. Henry a ajudou a sair do carro. Vovó, é para o seu bem, há trabalhadores médicos aqui, você vai ver, você vai gostar aqui, acrescentou. A senhora Martin balançou a cabeça e seguiu obedientemente seus netos. A papelada necessária foi preenchida rapidamente. Na verdade, a senhora Martin não teve voz no assunto, ela apenas sentou em uma cadeira e, com tristeza indisfarçável nos olhos, assistiu seus queridos netos decidirem tudo por ela. Tudo levou cerca de meia hora, após a qual Henry e David disseram um adeus incerto e se dirigiram à saída. Pareciam dois criminosos tentando fugir da cena do crime o mais rápido possível. Quanto à senhora Martin, ela teve que aceitar a dura realidade e aceitar seu destino. Os companheiros de quarto da velha acabaram sendo bastante agradáveis, mesmo que sofressem de distúrbios de memória e insônia, eles não causavam muitos desconfortos a ela. Como era previsível, a senhora Martin não conseguiu dormir na primeira noite. Virando e revirando na cama dura, ela não conseguia acreditar que seus netos a haviam tratado tão cruelmente. A velha sabia que eles encontraram uma solução sem recorrer a um asilo, mas Henry e David decidiram tudo do seu jeito. Uma semana angustiante passou, os dias se arrastavam e eram todos exatamente iguais. Havia uma rotina diária estrita que incluía café da manhã, almoço e jantar, também havia tempo livre, tempo de TV e passeios do lado de fora. Tudo teria sido bom, mas a senhora Martin sentia falta de sua vida antiga. Não só os netos não a visitaram, como nem se deram ao trabalho de ligar. No final da segunda semana, David acabou mandando uma mensagem para a senhora Martin, mas de uma forma muito peculiar. David não encontrou tempo para visitar pessoalmente sua avó, então David pediu a seu amigo Jacob que levasse algumas frutas e roupas quentes para sua avó. Eu definitivamente vou te pagar de volta, não se preocupe, disse a ele. Jacob deu de ombros e fez o que lhe foi pedido. Acima de tudo, Jacob ficou surpreso pelo fato de que David não encontrou tempo para visitar pessoalmente sua avó. Jacob cresceu em um lar adotivo desde tenra idade e foi privado de afeto parental e do calor de uma família. Portanto, se ele tivesse pelo menos um parente, nunca o abandonaria ou recusaria uma visita. Por outro lado, Jacob sentiu que não tinha o direito de julgar David e Henry, que haviam tomado sua decisão há muito tempo. Depois de comprar um saco de frutas e doces, Jacob os levou para a casa de repouso. Apesar do fato de que a senhora Martin estava conhecendo Jacob pela primeira vez, ela o tratou com calor e afeto. A mulher ficou comovida com a natureza atenciosa de Jacob e, mesmo que ele não fosse parente dela, agiu como um neto carinhoso. Eles conversaram por algumas horas, e se não fosse pelo almoço agendado, provavelmente teriam continuado conversando até a noite seguinte. Jacob voltou para visitar novamente, mas totalmente por sua própria vontade. Para a sincera surpresa de Jacob, conversar com a senhora Martin o ajudou a sentir o amor e o afeto dos quais ele foi privado quando criança. Por sua vez, a velha senhora ficou muito comovida com a atenção de Jacob. Ele acabou sendo um jovem excepcionalmente cortês e inteligente. Em algum momento, a equipe da casa de repouso começou a considerar Jacob como filho de Barbara Martin, o que ele obviamente não era. Durante suas conversas com Jacob, a senhora Martin descobriu que ele ama animais mais do que qualquer coisa e sonha em construir um centro especializado para animais sem teto. É claro que ele ainda não tinha dinheiro para tornar seu sonho realidade, mas era seu sonho e ele pensava nele dia e noite. Uma vez, durante a visita de Jacob, a velha senhora baixou repentinamente a voz e pediu a um funcionário que passava por um lápis e um pedaço de papel. Jacob observou silenciosamente enquanto a senhora Martin escrevia o endereço de uma garagem semi-abandonada que ficava na mesma rua de sua antiga casa. Os netos de Mrs. Martin não sabiam da existência da caixa, o que surpreendeu Jacob.
Após localizar a caixa, Jacob deveria pegar uma caixa de metal verde e guardá-la até que Mr. Martin lhe desse novas instruções. Claro, Jacob cumpriu o pedido e levou a caixa para casa. Jacob não pôde deixar de notar o quão pesada era a caixa, pesando pelo menos 20 libras. O recipiente de metal estava trancado e Jacob não tinha a chave. Na manhã seguinte, Jacob acordou mais cedo do que o normal para ver Mr. Martin o mais rápido possível. Quando Jacob chegou ao lar de idosos, uma notícia muito triste o aguardava. Sinto muito, mas Mr. Martin faleceu na noite passada. Acho que ela de alguma forma sabia que isso estava acontecendo. Ela me entregou esta chave e disse para dar a você, disse a enfermeira de plantão com a voz trêmula. Jacob pegou a chave e não percebeu enquanto começava a chorar. Ele colocou a chave no bolso e saiu em direção à saída. Naquele momento, Jacob estava completamente desolado pela dor excruciante de perder alguém que se tornará tão querido e próximo a ele. Ele foi o responsável por organizar o funeral, já que os netos de Mr. Martin não conseguiram encontrar tempo para fazê-lo. Jacob estava passando por um dos momentos mais difíceis de sua vida. Somente uma semana após o funeral é que ele se lembrou da chave que Mr. Martin lhe havia deixado. Quando Jacob abriu a caixa, ele não podia acreditar em seus olhos. Dentro havia joias de ouro e prata, tantas que Jacob sentiu tontura ao pensar no valor total delas. Obrigado, Mr. Martin. Eu não vou decepcioná-la, sussurrou Jacob com lágrimas nos olhos. Com uma dor profunda em seu coração, Jacob entendeu que este era o modo de Mr. Martin ajudá-lo a realizar seu sonho mais precioso. Jacob entendeu que o conteúdo da caixa eram as economias de Mr. Martin para um dia chuvoso. Aproximadamente 6 meses depois, um centro de assistência e reabilitação para animais sem teto foi aberto na cidade, e foi nomeado em homenagem à falecida Barbara Martin, que deixou uma marca enorme no coração de Jacob. Jacob tem certeza de que Mr. Martin está olhando para ele lá de cima e deseja-lhe sorte e sucesso. Deixe seu comentário com sua opinião, dê seu like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para não perder nossa história em áudio.